No Evangelho de hoje, Jesus lembra mais uma vez a importância de estar atento aos sinais e que ignorar esses sinais significa rejeitar Jesus ou até mesmo matar Jesus na nossa vida. Escuta só. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que ele estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa parábola, Jesus nos conta uma história de um proprietário de uma vinha que a cercou, construiu um lagar e uma torre de guarda, e em seguida arrendou a vinhateiros enquanto viajava para o estrangeiro. E quando chegou o tempo da colheita, o proprietário enviou os seus empregados para colher os frutos da vinha. No entanto, os vinhateiros agiram com violência, espancando, matando e apedrejando os servos enviados pelo proprietário. Diante da recusa dos vinhateiros de entregar os frutos, o proprietário decidiu enviar o seu próprio filho, na esperança de que ele fosse respeitado. No entanto, os vinhateiros, ainda assim, motivados pela ganância e pela avareza, planejaram matar o herdeiro justamente para tomar posse da sua herança. E assim fizeram. Lançaram o filho do proprietário para fora e o mataram. Ao narrar essa parábola, Jesus confronta diretamente os líderes religiosos da sua época, no caso, os sumos sacerdotes e os anciãos que o escutavam naquele momento, apontando para a rejeição e a violência que ele mesmo ia enfrentar. Ele sabia que aqueles líderes, representados pelos vinhateiros rebeldes, iam rejeitar e matar ele, buscando preservar o seu próprio poder e a sua autoridade. E a resposta dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo revela a consciência da própria culpa que eles mesmos carregavam. Eles reconhecem que o proprietário da vinha, representando Deus, ia punir os vinhateiros perversos e entregariam a vinha a outros que lhe entregariam os frutos no tempo certo. Jesus então cita as Escrituras, lembrando que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, ou seja, ele mesmo, que representava uma verdade que os líderes religiosos estavam ignorando. Ele anuncia que o reino de Deus será tirado deles e entregue a um povo que produzirá frutos. Essa parábola nos convida a refletir sobre o poder da rejeição e da injustiça, mas também sobre a esperança e a justiça de Deus. Ela nos lembra que mesmo diante da oposição e da adversidade, mesmo diante de uma grande dificuldade, Deus continua agindo em favor daqueles que o buscam e seguem com sinceridade de coração. Diante dessa poderosa mensagem, somos desafiados também a examinar as nossas próprias atitudes em relação a Deus e aos outros. Se agimos como aqueles sumos sacerdotes, ignorando os sinais de Deus, ou se conseguimos e nos esforçamos para reconhecer a presença de Deus na nossa vida e principalmente responder com fé e obediência aos mandamentos de Deus. A proposta concreta é que a gente esteja sempre atento aos sinais da presença de Deus no nosso meio, no nosso dia a dia, e que então, como bons vinhateiros, sejamos diligentes em produzir os frutos do reino na nossa vida, na nossa comunidade, para que a vinha não nos seja tirada. Que possamos também estar dispostos a confrontar a injustiça e a rejeição, seguindo o exemplo de Jesus, que enfrentou a oposição dos poderosos em nome da verdade e da justiça, mesmo sabendo de todas as consequências e do sofrimento
que ele precisaria passar por causa disso. Que busquemos então ser instrumentos de transformação nesse mundo marcado pela violência e pela injustiça, mas especialmente nos nossos pequenos ambientes, na nossa família, nossa escola, no trabalho, com os nossos amigos, porque essas são as nossas vinhas, e é nelas que a gente deve produzir mais frutos, refletindo o amor e a graça de Deus a todos que estão ao nosso redor. Que tenhamos todos uma abençoada sexta-feira, que possamos ficar sempre com Deus, e até amanhã, na nossa próxima reflexão do Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.